E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se assente adorando a Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Pai, complementando a oração do teu servo, eu quero te pedir algo, Pai. Espiritualiza o ambiente, das crianças aos anciões, Pai. Espiritualiza os crentes de uma maneira sobrenatural. A tua palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, mas nós não fazemos parte desse muitos, e nunca fizemos e nunca faremos. Então que o amor esteja ardendo em fogo nesta noite, em nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, diante do tema que fora me dado, eu quero falar um pouquinho da palavra de Jesus aqui. O tema está na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo, nessa carta, ele vai tratar sobre a nossa fé. Paulo vai nos explicar que o justo viverá da fé. E nós não somos justos porque somos bonzinhos. Não. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Paulo vai dizer isso ainda falando aos romanos. Então, se todos nós, sem exceção, pecamos e destituídos fomos da glória, nós não éramos justos, estávamos todos condenados ao inferno. Uma grande proporção de pessoas que irão para o inferno é porque se acham justas, se acham dignas do céu, porque dizem: nunca pequei, já está mentindo, cometendo o pecado da mentira. Dizem eles: nunca menti, nunca roubei, nunca fumei, nunca bebi, nunca maltratei ninguém, sempre comprei e paguei. Mas o salmista disse que em pecado ele foi concebido. Então o ser humano, ele herda uma natureza pecaminosa de Adão. Você pode ver, quando meu filho ou minha filha tinha na idade de 8 meses por aí, para um ano e pouco, quando começaram a andar, ou até mesmo antes disso, quando a gente colocava eles com outras crianças, ao mesmo tempo que eles estavam brincando, um começava a brigar com o outro. Uma vez o meu filho aprontou uma que eu falei: meu Deus, o que é isso? Ele pegou um carrinho, chegou perto do priminho dele e, sem misericórdia, ele acertou o carrinho na cabeça do priminho dele, e o priminho dele saiu chorando. Eu peguei meu filho, corrigi ele, e eu falei: meu Deus, como é que pode uma criança agir dessa forma? É porque a natureza pecaminosa está dentro de nós. Por isso Cristo vai à cruz do Calvário, e Paulo vai nos explicar que nós somos salvos pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo morre na cruz, Cristo entrega a sua vida na cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda uma coisa: todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, mas todo que crê no sacrifício de Cristo herdará a vida eterna. Então nós somos justos, não porque somos bons, não, nós somos justos porque na cruz Ele assumiu toda a minha culpa e a sua culpa. Nós somos justos porque na cruz Ele perdoou o meu pecado e o seu pecado. Nós somos justos porque na cruz, aleluia, Ele arranca a condenação que em nós estava destinada. Mas só é possível ser justificado se
crermos no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo, nessa epístola aos Romanos, nós vamos ver que ele vai tratar da fé, ele vai tratar do nós sermos justificados pelo Evangelho em Cristo Jesus, ele vai tratar da nossa salvação e ele vai tratar de alguns aspectos para permanecermos salvos. Ele vai dar uma série de informações sobre pessoas que abandonaram o seu uso natural, agora se relacionando homem com homem, mulher com mulher. Assim Deus os entregou às suas próprias paixões. E ele vai dizer também sobre os avarentos, sobre os adúlteros, sobre os fornicadores, sobre os que cometem várias atrocidades de pecado. E ele vai dizer que esses são dignos de morte, não só os que são praticantes disso, mas aqueles que consentem com isso. Então o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho que veio para julgar e condenar quem adultéria. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho que veio julgar e condenar o assassino, o traficante, o homossexual, a lésbica. Não, o Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de boas novas de salvação, boas notícias de salvação. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não veio condenar ninguém. Uma igreja que condena alguém, ela não é a igreja de Cristo, porque a Bíblia diz que o ministério não é de exclusão, mas é um ministério de reconciliação. Em Adão o homem pecou, aleluia, e foi quebrada a aliança, mas em Cristo o homem é perdoado e ele é reconciliado com Cristo, e nos tornamos justos pela fé. Então, à medida em que nós cremos e continuamos crendo no Evangelho, nós somos justificados em Cristo Jesus. Paulo vai tratar da fé, da justificação. Paulo vai tratar do perdão nessa carta. Mas Paulo também vai tratar de algo interessante. No capítulo 12, Paulo vai fazer um pedido, um apelo. E não é um apelo para alguém aceitar Jesus. Não é um apelo para alguém ser batizado com o Espírito Santo. Não é um apelo para alguém se reconciliar. Não é um apelo para alguém ser missionário. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Oh glória! A primeira coisa que Paulo está rogando aos romanos é que eles sejam crentes vivos. Quando nós falamos de avivamento, às vezes nós confundimos a coisa. O que é um crente avivado? É um crente que marcha? É um crente que faz uns movimentos de ninja? É um crente que atende o telefone espiritual do céu? É o crente que faz aviãozinho? Isso é um crente avivado? Claro que não. O que é avivamento então, pregador? Avivamento é dar vida a quem está morto. Quando não temos Cristo, estamos mortos espiritualmente falando. Mas quando nós nascemos de novo, uma nova criatura vive dentro de nós. Então avivamento é dar vida a quem está morto. Então a primeira coisa que Paulo diz é que o nosso corpo em Cristo Jesus deve estar vivo. Mas como assim, pregador? Por que você está enfatizando essa questão de nós estarmos vivos? É porque a igreja de Sardes tinham crentes com nome de vivo, mas estavam mortos. Participavam de cultos, mas estavam mortos. Eram membros de uma denominação, mas estavam mortos. Cantavam porque ele vive, mas estavam mortos. Aparentemente estavam vivos, mas na realidade estavam mortos.
Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia também vai dizer que tinha em Sardes alguns que não mancharam as suas vestes. Quando nós nos entregamos ao pecado, nós nos tornamos crentes mortos. Mas quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus o perdão, quando nós abandonamos o pecado, nós vivemos em Cristo Jesus. Então me escute e dobre sua atenção. É melhor ter nome de morto. Às vezes alguém olha e diz está morto, mas é melhor ter nome de morto e estar vivo do que ter nome de vivo e estar morto. Como assim, pregador? A Bíblia diz que apedrejaram Paulo. E em um certo momento, Paulo se finge de morto e tiram ele dali como morto. Por que ele se fingiu de morto? Alguém olhou e disse, ele já está morto, precisa tacar mais pedra não. Se ele mexe um dedinho, alguém ia dizer, ainda está vivo, bora terminar de matar. Então tem momento de dificuldade que não adianta, ninguém é super crente, ninguém é um super poderoso crente. Esses pregadores coaches irresponsáveis que ficam dizendo que você é o ursinho de pelúcia de Deus, o ursinho carinhoso de Deus, que você é sempre feliz, é sempre alegre, é sempre contente. Isso não é verdade. Tem dia que a gente chora, tem dia que Neemias não consegue aparecer de rosto feliz na presença de Deus, tem dia que a peleja está grande, tem dia que a gente não consegue dar glória, tem dia que a gente não consegue dar aleluia, mas tem um porém, o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Tem um porém, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele voltará sem dúvida com alegria trazendo os seus feixes. Então o dia mal vem, mas o dia mal também passa. Então tem momento, pense, aparentemente Paulo estava morto, mas ele estava vivo. Então alguém pode ter saído espalhando, está morto. Eu lembro agora de José, eu amo a Bíblia. Os irmãos de José chegaram até o pai de José e disseram, está morto. Deixa espalharem que você está morto. Deixa falarem que você está morto. Porque se você pregava e não prega mais, para alguns você está morto. Se você cantava constantemente e agora não estão te convidando com a mesma frequência de antes, para alguns você está morto. Se você exercia alguma coisa na igreja, se você por um momento se alegrava na presença de Deus, alguém olhava e dizia está vivo, mas de repente você parou, alguém diz está morto. Mas deixa dizerem que está morto. É melhor disserem que você está morto você estando vivo, do que disserem que você está vivo você estando morto. Aleluia. É fácil, muito fácil dizer que alguém morreu, dizer que alguém caiu, dizer que alguém já era, dizer que alguém morreu, não presta mais, não é usado mais, não prega mais, não canta mais, não faz mais nada. Deixa dizer, porque é fácil espalhar notícia de que alguém morreu. Difícil é voltar e dizer, olha pai, os irmãos de José não morreu não, José está vivo. Peraí, não tiraram o Paulo de lá como morto? Eu fiquei sabendo que ele está vivinho pregando, aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai conservar você vivo espiritualmente, aleluia. Não deixe nada te matar. Sofra, mas sofra na presença de Deus. Chore, mas chore na presença de Deus. Não abandone o evangelho, aleluia. Não fique desesperado a ponto de querer abandonar a sua fé, porque você terminou um relacionamento com o namorado, terminou um relacionamento com a namorada. O único relacionamento que não pode ser rompido é o seu, entre você e Cristo. Esse aí não pode ser rompido. Fique vivo, fique crente, mesmo se arrastando, persista, aleluia. Agora Paulo vai dizer, olha, rogo-vos pois que apresenteis o vosso corpo vivo. Vivo. Tem crente vivo aí? Deus é um Deus de vivo. Deus é um Deus de vivo, é o que a Bíblia diz. O nosso Cristo está vivo, ele não está morto. Oh glória. Aí ele vai dizer, rogo-vos pois que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo diante de Deus, em um culto racional, raciocinando, pensando, com coerência, adorando a Deus, não porque alguém está forçando, não porque a mente foi levada como em outros rituais de adoração a outros deuses, né? A pessoa fica inconsciente, fica endemoniada e etc.
Não, o crente não. Ele está cheio do Espírito Santo e sabendo o que está fazendo. Aleluia. Ele está cheio do Espírito Santo e ciente do que está fazendo. Ele está adorando, mas ele sabe o que ele está fazendo, porque o Espírito Santo, ele se une conosco. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, vem. E beba de graça da água da vida. É para todos. Mas não existe sensação melhor do que estar adorando a Deus na presença de Deus. Mas Paulo está dizendo para a gente apresentar o nosso corpo em culto. E eu estou um pouquinho preocupado. Eu ando um pouquinho preocupado. Eu entendo a necessidade nos dias de hoje de termos uma rede social. Eu entendo a importância de termos uma rede social. Cheguei na aldeia dos Cariri Chocó para pregar. Cheguei lá, o índio com iPhone, gelzinho no cabelo. Eu olhei, que índio moderno, gente. A maioria das aldeias do Mato Grosso tem Wi-Fi. E a casa de alguns crentes aqui não tem. Para você ver, os índios estão bem na fita. Eu recebo diariamente mensagens do pessoal lá do Congo, lá do Haiti, lá da África, de Moçambique. E é importante isso, porque a mensagem do Evangelho tem atravessado nações através da palavra de Deus. Porque o importante não é o Gabriel ir, o importante é a mensagem de Deus ir. Você vai ver que aquela menina da Bíblia, da casa de Naamã, aquela escrava, a Bíblia não cita o nome dela, mas a mensagem que ela entrega para a mulher de Naamã entra no coração da mulher de Naamã. Ela passa para Naamã, Naamã passa para o rei passa para o outro rei, aleluia, chega até o profeta. Então Deus não está interessado em soprar o nome do Gabriel, Deus não está interessado em soprar o nome de ninguém. Deus está interessado em que a palavra dele atravesse reinos, nações. É a palavra dele que faz, é a palavra dele que dá vida e tira vida, é a palavra dele que liberta, que transforma, que cura, que salva. Então o poder é a palavra, é o nome dele que tem que ser glorificado através da palavra dele. Aleluia. Mas a ordem aqui, eu estou preocupado por quê? Porque foi-se o tempo que nos finais de congresso fazíamos apelos para jovens. Quem quer ser missionário, quem quer ganhar almas, quem quer invadir o mundo pregando o Evangelho, e jovens corriam para frente em lágrimas, adorando a Deus, dizendo: eu quero doar a minha vida pela causa do Evangelho. Está sumindo isso. Aleluia. As pessoas hoje preferem ser influencers digitais, modelos gospel. E sabe o que está acontecendo? Ao invés de muitos, não estou generalizando, talvez isso não aconteça no estado de Minas Gerais, talvez isso aconteça só lá no distrito onde eu moro, mas as pessoas estão, ao invés de oferecer o corpo em culto diante de Deus, estão cultuando o próprio corpo. É uma exposição de barriga chapada na internet. Aleluia. A mulher engravida faz um álbum sensual e sai postando em todas as redes sociais. A mocinha vai para frente da internet, na academia, empina o bumbum, faz biquinho e posta foto expondo o corpo, expondo o decote. Mulher de ciclo de oração, querendo ser menininha de 13, 14 anos, aleluia, se expondo na internet. É uns rapazes que vai para academia, põe um monte de bomba nos braços, aleluia, fica bem saradão. Nada contra se for para cuidar da saúde, sou contra as bombas, mas malhar, cuidar da saúde eu não sou contra, aleluia. Mas não, o que não pode acontecer é você usar do seu corpo para fazer exposição. Quem tem que ser exposto é Cristo. É tanto que para ficar mais bonitinho
bonitinho ainda. Para expor mais ainda, eu vou fazer uma tatuagem de um leãozão parecendo Jesus. Eu vou fazer uma tatuagem zona do nome de Jesus em japonês. Eu vou fazer uma tatuagem zona, aleluia. Aí fica na internet cultuando o corpo, expondo o corpo com as suas tatuagens. Mas Paulo dizia: eu não carrego no corpo marcas de tatuagem, eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Pregador, você é contra quem tem tatuagem? Claro que não. Não sou doido, não sou maluco. Quando eu vim para a igreja, eu tinha uma tatuagem, uma cruz do Racionais na minha perna direita, que eu orei 3 anos toda madrugada com a mãe em cima dela, e ela apagou. Isso não significa que Deus vai sair apagando tatuagem. Mas a minha, graças a Deus, ele apagou. Por resposta de oração. Se entrar um roqueiro aqui, daqueles que tatua o corpo todo e tatua até os olhos, nós vamos discriminá-lo? Nunca. E se ele aceitar Jesus, eu vou ficar tão feliz como eu fiquei na hora que esse jovem ali aceitou Jesus. E se ele virar um obreiro, irmão, eu vou dar glória demais. E se ele virar o meu pastor, eu vou sair por aí, ó, meu pastor. Olha que meu pastor aceitou Jesus, é crente. Mas peraí, um pastor todo tatuado, e o que tem a ver? Ele fez as tatuagens no tempo da ignorância. O tempo da ignorância Deus não conta. Agora o crente já salvo, lavado e remido, inventar de fazer tatuagem, é porque não está mais vivo espiritualmente, está morto. Mas nessa noite vai ter avivamento aqui. Deus dará vida a crente através do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não preciso de nada que o mundo oferece, eu preciso. A Bíblia diz o quê? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aleluia. O que é de cima? Palavra. O que é de cima? Louvor. O que é de cima? Os dons espirituais. O que é de cima? A igreja. O que é de cima? Cristo Jesus. O que é de cima? Adoração. O que é de cima? Aquilo que tem no céu. É isso que nós temos que desejar, não o que é da terra. Uma geração morta, que ao invés de buscar louvores de cima, eles buscam ritmos de funk. Porque o funk é uma batida criada para exposição sensual. Aí a pessoa põe uma musiquinha falando de Jesus, né? Só as pastoras, as missionárias. Nós não precisamos disso. Nós temos que apresentar o nosso corpo em culto diante de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Deus tem ciúme do meu corpo e do seu corpo. Aleluia. As pessoas fazem distinção de cor. As pessoas fazem distinção do padrão de beleza que a sociedade existe. Deus não. Deus pegou o que tem mais de precioso no céu e entregou numa cruz. E depois ainda enviou o Espírito dele para habitar, fazer morada no preto, no branco, no pobre, no cabeludo, no careca, no alto, no baixo, no magro. Em todas, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Não deixe jamais que alguém coloque a sua autoestima para baixo. Eu não estou falando isso como um coach, jamais, não é a minha ideologia. Eu estou falando isso porque é uma verdade bíblica. Você não é qualquer um. Já dizia o cantor, você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. E eu sou capaz de dizer que ele não
só se move, ele habita em você. Então você tem valor para o céu, você não é qualquer um. Então o seu corpo vale muito mais do que uma exposição sensual. O seu corpo vale muito mais do que uma exposição em uma rede social. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e a melhor coisa que você vai fazer com ele é apresentá-lo em culto, é apresentá-lo em adoração. Quem está disposto a fazer isso nessa noite? Só quem veio adorar, deixa eu ver. Só quem veio adorar, deixa eu ver. Eu já volto a pregar, mas se tem alguém, apresente o seu corpo em adoração a Deus agora. Agora, o seu corpo jamais será adorado, mas ele vai ser usado para adorar a Deus, para adorar a Deus, para adorar a Deus. Só que Paulo deixa bem claro que não adianta somente oferecer o corpo em culto diante de Deus. Ele continua com um pedido. Ele está rogando. Ele está, da mesma forma, quando a gente fala sobre rogar, a gente fala como se a gente estivesse orando, um pedido sincero diante de Deus. Paulo está fazendo um pedido sincero à igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo vivo em sacrifício, em um culto racional na presença de Deus. Aí ele vai dizer, e não, me escute isso, e não vos conformeis com este século. Na maioria das traduções, com este mundo. Século e mundo ali quer dizer a mesma coisa. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma transformação. A palavra transformai-vos ali, no original, ela quer dizer metanoia ou metamorfose. O que é uma metamorfose? Um exemplo bem clássico que a gente aprende quando está estudando metamorfose é uma borboleta. Ela entra no casulo como uma lagarta, ela sofre uma metamorfose, lá dentro ela cria asas, lá dentro ela cria uma aparência bonita, e ela sai de lá não mais para rastejar, agora ela sai de lá para voar. Aleluia. Paulo está dizendo para a gente sofrer uma metamorfose espiritual através do evangelho, em um culto racional. O evangelho faz isso. Ele pega quem vivia uma vida de rastejar, porque outrora, fora da presença de Deus, essa é a grande realidade. A gente era como uma lagarta. Como assim, pregador? Quando alguém vê uma lagarta, alguém fica com medo. Quando alguém vê uma lagarta, alguém tem nojo. Quando alguém vê uma lagarta, alguém pisa em cima. Quando alguém vê uma lagarta, alguém derruba ela se ela estiver subindo em algum lugar. Quando alguém vê uma lagarta, é um animal asqueroso, feio, não presta para nada. E a vida de quem antigamente não era crente se resume a uma vida de lagarta. Por quê? Eu me lembro quando eu andava com boné à barreta, os cordãozão de prata, o bermudão da Ciclone. Eu contei meu testemunho na Madecamp o ano passado. Aleluia, quem estava lá viu. A minha vida era como a vida de uma lagarta. Eu subia e tinha pessoa que tinha medo, tinha pessoa que queria matar, tinha pessoa que queria derrubar, tinha pessoa que tinha nojo, tinha pessoa que não queria nem ver. E assim éramos nós. Éramos arrogantes, aleluia, éramos pessoas sem caráter, éramos pessoas sem a presença de Deus, com um semblante feio. Aí o que acontece? A gente conhece o casulo que representa o evangelho, e quando nós conhecemos o evangelho, quando nós apresentamos o nosso corpo em culto diante da presença de Deus, quando nós decidimos não nos conformar, então nós sofremos uma mudança racional. Não é porque alguém nos obriga, mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então outrora, antes do evangelho, a gente rastejava, a gente colocava medo, a gente colocava nojo, mas depois do evangelho a gente entende que não nasceu para pôr medo em ninguém, a gente entende que não nasceu para rastejar, a gente entende que nascemos para voar. Entenda. Eu ando preocupado com uma geração de cristãos que estão querendo tirar a própria vida.
jovens, adolescentes, se mutilando, se trancando em quartos, querendo desistir de tudo e de todos. Entenda, você não nasceu para rastejar. Você não nasceu para ficar debaixo dos pés de ninguém. Em Cristo Jesus, pela nossa mente, pelo nosso entendimento, nós sofremos uma transformação que nos faz entender que nada pode nos abalar. Porque, primeiro, porque nós não somos mais dessa terra. Tudo aqui vai passar, mas há uma terra celestial que nos espera, há um céu de glória que nos espera. Aqui a gente pode até chorar, mas lá Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Aqui nós podemos até passar fome, mas lá nós comeremos do fruto da árvore da vida. Aqui nós podemos até passar sede, mas lá nós bebemos do rio que sai do trono de Deus. Aleluia. Aqui nós podemos até ter tristeza, mas lá, aleluia, não haverá mais tristeza, nem angústia, nem dor. Aqui nós podemos até chorar diante do velório de pessoas, mas lá não haverá velório, lá não haverá tristeza, lá não haverá luto. Aqui nós podemos até viver em trevas, mas lá não haverá trevas, lá haverá luz. Então entenda, você não nasceu, pelo amor de Deus, levante a cabeça, não baixe a guarda. Você é soldado do exército do céu. E justamente por isso, o exército de Cristo tem que escutar o que Paulo está rogando. O que Paulo está pedindo. O quê? Não vos conformeis com este mundo, com este século. E eu me preocupo porque a igreja moderna está se acostumando. Está se conformando. Há 20 anos atrás, se dizia assim: crente não pode ouvir música mundana. Aí chegou os crentes modernos e mudaram. Não é mais música mundana, é música secular. Mas se é secular, pertence a esse século. E Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século. Em que vai nos edificar? A pregador, mas tem umas músicas seculares que são mais bonitas do que algumas músicas que cantam na igreja, que falam mais de amor do que algumas músicas que falam na igreja. Quer dizer que um erro agora justifica o outro? Desde quando? O que é mundano é mundano. O que é feito para fazer sucesso é feito para fazer sucesso. O que é feito para adorar a Deus é feito para adorar a Deus. Nós não podemos nos conformar com este século. Eu me lembro, não dá para entender uma geração de crente conformado com este século, com esse mundo. Eu me lembro, eu tinha entre 6 e 7 anos de idade, se não me falha a memória, 1996, 97 ou 95, alguma coisa assim, eu já era vivo, por incrível que pareça. Eu tenho cara de 15 anos, mas nessa época eu já era vivo. E já tinha entre 6 e 7 anos, passava uma novela que está passando agora, chamada Pantanal. Ela passava depois das 11 horas, por causa da censura, e minha mãe botava todo mundo para o outro quarto para dormir, porque criança não podia assistir aquela novela pelas cenas imorais que tinha. E eu fico pensando, se criança não pode assistir essa novela, o crente também não, porque para entrar no céu tem que ser como uma criança. Como é que crente vai ficar assistindo novelas depravadas como essa? Como é que crente vai ficar assistindo séries com o nome Lúcifer? Como é que crente vai ficar
ficar assistindo tudo que não presta, tudo que é imoral, sendo que está cheio de pregação aí para crente assistir, sendo que está cheio de filme evangélico para crente assistir, está cheio de coisa boa para o crente assistir, mas tem muito crente se conformando. Sabe por quê? Porque está longe do Espírito, está morto espiritual. Mas crente vivo, ele quer louvor, crente vivo, ele quer adoração, crente vivo, aleluia. Eu vim ali com meu amigo Thales, e o Thaleson tem uma caixinha que ele chega a incomodar a gente, é toda hora um louvor, toda hora um louvor, toda hora um louvor. Eu falei, desliga um pouco aí ele só abaixa um pouquinho, daqui a pouco ele aumenta de novo. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse menino toda hora um louvor, mas isso é bom por quê? Porque louvor exalta a Deus, adora a Deus e é edificante para a igreja. Agora tem crente cheio de musiquinha no celular, do MC não sei o que lá, né? As sofrênciazinhas da vida, as musiquinhas simpatizantes com o Evangelho. Só que Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo. Ele está pegando leve, porque Tiago foi mais duro que ele. Tiago disse assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, se a igreja vira amiga do mundo, ela vira inimiga de Deus. Eu sei que a igreja está trilhando certo quando estão batendo nela, quando estão tentando contra ela. Esses dias eu tive uma conta do TikTok, o STF derrubou ela. Eu falei, mas Deus, eu só prego o Evangelho. Mas eu pensei, rapaz, eu vou fazer outra. Porque se o diabo está incomodado, porque eu estou pregando o Evangelho, é porque eu estou no caminho certo. Agora, quando a gente se aliança com o mundo, está tudo legal, né? A gente cria um novo modelo que influencia milhares de jovens a vir, tipo Priscila Alcântara, um monte de jovenzinhos naquela onda, porque já estava morta, só influenciando, criando uma nova doutrina, doutrinas contra os nossos princípios das nossas igrejas. Aí daqui a pouco ela se desmoraliza de vez, e como teve uma turma que começou a seguir, se conformou, vai com ela. E é isso que estão querendo fazer, irmão, aleluia. Se está tudo mundano, se está tudo aliançado com o mundo, está errado. Agora, se estão perseguindo, se estão batendo, se estão censurando, se estão indo contra, nós estamos certinhos, porque nós não somos amigos desse mundo. Nós queremos que todo mundo seja salvo, mas infelizmente isso não vai acontecer, e a igreja não pode se conformar, se aliançar. É melhor a gente perder um amigo do mundo do que perder a salvação e a morada no céu. Está te incentivando para o mal? Corta. Ah não, amiga, se veste igual uma velha, é nova. Não, rapaz, que é isso, cara? 15 anos já e nunca beijou na boca. Bora ali, moço, te apresentar umas novinhas ali. Isso não é teu amigo, cara. Isso não é tua amiga. Aquilo que o mundo aplaude, geralmente é aquilo que Deus ridiculariza. Deus tem prazer em jovens se santificando, se purificando, gastando a sua juventude no Evangelho. Ah, é porque não é você, pregador. Não é tão fácil assim quanto parece. Eu nunca disse que era fácil. Jesus nunca disse que era fácil. Eu fico até assustado. Tem hora que eu me pego pensando, Jesus, eu sou crente mesmo? Jesus, eu sou crente mesmo? Jesus, se eu não for, me converta. Por quê? Porque um jovem rico chega até Jesus preocupado com a própria salvação. Ele fala, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse, tu tem guardado os mandamentos? Honra pai e mãe, honra meu pai e mãe. Tem guardado os mandamentos? Sim, todos. Aí Jesus fala, ainda te falta uma coisa. Falei, rapaz, o cara guarda os mandamentos desde pequeno. Honra pai e mãe.
está preocupado com a salvação. E ainda falta uma coisa. Aí Jesus olha e diz a ele: vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E Jesus não diria isso com todos os ricos. Jesus disse isso a ele porque Jesus sabia que ele não abriria mão da riqueza para ser salvo. Então, se eu não abro mão da riqueza para ser salvo, se eu não abro mão das roupas depravadas para ser salvo, se eu não abro mão das músicas mundanas para ser salvo, se eu não abro mão dos más comportamentos para ser salvo, se eu não abro mão de estar por aí ficando com um e com outro para ser salvo, se eu não abro mão de estar por aí nas esquinas fofocando para ser salvo, se eu não abro mão daquilo que me afasta de Deus, eu não vou ser salvo. Agora, quem quer ser salvo, Jesus disse o quê? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se eu disser para você que não era legal ir no show do Racionais, eu vou estar mentindo, eu gostava. Se eu disser para você que não era legal estar procurando uma menina e outra para ficar, eu vou estar mentindo, eu gostava. Se eu disser para você que não era legal usar algumas drogas que eu usei, embora no outro dia dava uma tristeza, uma angústia terrível, eu não aconselho ninguém a usar, era legal? Era, eu gostava, mas eu abri mão de tudo isso por algo melhor. E quando eu entendi o evangelho, irmão, aleluia, não tem forró. Eu digo com toda a propriedade, olha que eu sou nordestino, eu gostava de forró. Tem um cantor aqui da região de vocês, o Washington Brasileiro, que eu ouvi ele demais, rapaz. Eu gostava de ouvir aquele rapaz, gostava de acompanhar ele, aleluia. Mas eu não troco hoje de jeito nenhum um show do Washington Brasileiro por um culto, por um congresso. Aleluia, eu não troco. Aleluia, louvado seja Deus. O baile lá do Racionais por um congresso, não. Eu prefiro estar no congresso, eu prefiro estar na presença de Deus. Mas eu sou adolescente, você tem que entender, pregador. Peraí, não vem com desculpa esfarrapada para perto de mim, não. Jesus tinha 12 anos de idade, levaram ele para uma festa, e de repente Jesus não estava mais na festa. Foram procurar Jesus, Jesus não estava na festa. Sabe onde acharam Jesus? No culto pregando. Ou seja, Jesus sendo adolescente e ele se fez homem, então ele tinha as mesmas tentações que nós. Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço. Ele pensava como nós, agia como nós, igual você adolescente. Jesus pensava, agia e tinha sentimentos, mas ele preferiu ir para o culto do que ficar na festa. Ele preferiu ir para o culto do que ficar na festa. Eu vou liberar uma palavra profética. Deus vai passar na cidade de Pirapora e vai salvar uma geração, vai levantar uma geração que vai preferir está no culto, aleluia, do que está em festas. Aproximadamente 5 anos atrás saiu uma notícia maravilhosa no Correio Brasiliense em Brasília. O que é que estava escrito lá, pregador? Congresso da Umadeb supera carnaval em Brasília. Aleluia, aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Não haverá folia de reis, não haverá festança, não haverá festa depravada, festa de carnaval, seja qual for a festa, que será tão importante quanto os cultos, quanto os congressos que Deus realizará com a igreja brasileira. Pregador, por que Jesus não batiza mais? Será que é porque a gente se conformou? Cadê aqueles congressos que quando terminava jovens saíam carregados no colo, falando em línguas estranhas? Não é porque a mente deles tinha sido tomada por algum alienígena, não, eles estavam ali porque eles estavam gostando e não queriam parar de falar. Cadê aqueles congressos que Jesus arrebatava e dava visão aos jovens? Que a Bíblia diz que os jovens teriam visões. De um tempo para cá foi sumindo. E o pior de tudo, a gente se conformou.
hoje, Jesus, não me batiza não. Vai desmanchar a chapinha. Jesus, não deixa ninguém pôr a mão na minha cabeça não, que vai desmanchar meu penteado, vai desmanchar meu gelzinho, Jesus. Jesus, não toque em mim não, porque senão eu vou chorar e a maquiagem vai descer, eu vou ficar feia. E irmão, vou contar algo aqui, é engraçado, mas foi uma realidade. O culto mais forte que eu participei na igreja que eu congrego foi no dia que eu levei minha esposa para a igreja conhecer. Será que o milagre foi grande, irmão? Eu conheci minha esposa, oramos, conheci a família dela, ela a minha. Conhecia já a igreja dela, agora eu fui levar ela para conhecer a minha. Apresentar a igreja ao meu pastor. Irmão do céu. Eu acho que o povo olhava assim, o tamanho do milagre. Aquela moça tão linda do meu lado. A fé do povo, eu acho que aquele dia foi lá em cima assim. Mas desceu um Pentecoste naquele culto. Mas foi tanto poder. Tinha jovem que se jogava no chão adorando. E eu olhava para minha esposa assim, eu falava, ô Jesus, o Espírito Santo querendo me pegar assim, sabe? E eu com vergonha, ô Jesus, minha namorada bonitinha. E eu fiquei me segurando. Eu falei, quer saber o negócio? Se ela me quiser, ela vai ter que me aceitar cheião de Deus, porque eu gosto de Deus, eu gosto da presença de Deus, eu quero Deus e eu não troco ela por Deus. E aquele dia eu explodi tanto que eu saí correndo na igreja. E foi uma glória. Na primeira vigília que ela foi comigo, que eu fui pregar, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ela foi contagiada pela glória. Mas hoje temos vergonha, porque o menino que eu estou interessado está ali. A menina que eu estou interessado está ali. Não seja hipócrita de chegar diante de Deus. Deus, eu quero casar com uma mulher de Deus. Deus, eu quero casar com um homem de Deus. Quer casar com um homem de Deus? Seja uma mulher de Deus. Quer casar com uma mulher de Deus? Seja um homem de Deus. Essa é a realidade. Mas a gente está se conformando com a frieza dos cultos. A gente está se conformando com a diminuição da oração, das horas de oração. Jovens passavam horas orando para Jesus salvar, curar, batizar com o Espírito Santo no congresso. Passava o mês todo orando, clamando, Jesus batiza, Jesus no dia do congresso, Jesus salva no dia do congresso. Hoje geralmente passa um mês, em vez de estar orando, brigando, porque eu queria uniforme vermelho, não, eu queria rosa, eu queria esse símbolo, não, eu queria aquele. Se tivesse escolhido o que eu escolhi, não tinha ficado melhor. Eu falei para não fazer com essa gráfica, se tivesse feito com a outra, eu falei que não ia dar certo assim, eu falei que não podia fazer. Irmão, a gente precisa parar com isso. Aleluia. A gente precisa vir para adorar. Os princípios precisam voltar. Se a gente se conformar com o mundo, a gente se conforma com a igreja sem a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da essência de Deus. Nós não podemos nos envergonhar do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui caminho para encerrar. Eu sempre fui bem, porque Jesus me batizou. Eu aceitei Jesus e eu colei logo com as irmãs de ciclo de oração. Você sabe como é que é as irmãs de ciclo de oração, né? Aquelas irmãs do coque. Tem hora que elas olham para você assim e abaixa o óculos e você fala, Deus, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Jesus me socorre. E essas irmãzinhas, tem horas que elas saem assim. Você fala, meu Deus. Quando elas dizem assim diz o Senhor, a igreja cala. Vem um temor, não é só as irmãzinhas não, os irmãos também, às vezes crianças, jovens. Acontece, mas a gente acabou se conformando com a frieza. Criamos uma ideologia que precisamos fazer uma festa para sermos avivados. Já dizia um grande avivalista, não se faz congressos para avivar a igreja, se faz congresso para celebrar o avivamento que tem.
Ou seja, se a igreja não está avivada, nem festa deve fazer. Primeiro nos avivamos, porque dá glória. Adorar com pregador de fora, cantor de fora é fácil. Ser crente avivadão com pregador de fora, se agitar com pregador de fora é fácil. Eu quero ver ser avivado é no culto de doutrina, com o pastor ensinando, é no culto da oração, é no culto da escola bíblica. Aí eu quero ver ser avivado. O pastor disse é conversa fiada, mas eu ainda creio que Deus está trazendo um avivamento para a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Eu prego para uma geração de inconformados. Nós não nos conformamos com a frieza. Nós queremos Deus, queremos batismo, queremos dons sendo atuantes em nosso meio. Aleluia. Queremos as maravilhas acontecendo, queremos a presença de Deus, queremos salvação de almas, queremos uma igreja avivada e não abrimos mão disso. Como eu disse, eu sempre fui avivado. Afinal de contas, colei com as irmãs de ciclo de oração. Aí tem uma missionária, amiga minha, missionária Micaele. Ela falou: Gabriel, tem agenda hoje? Eu disse: não. Eu vou pregar aí perto da tua casa. Assembleia de Deus aí, vá lá. Eu falei: opa, na hora. Eu costumo dizer que eu grito muito. Micaele prega demais. Micaele é uma benção. Naquela época, Micaele uma unção terrível. Aí sentou duas moças na minha frente. Aquelas patricinha gospel, sabe? Aquelas que ficam com todo de mascando chiclete. Aí Micaele foi pregando e a glória descendo. Aí eu falei: glória a Deus. Aí um olhou para a outra, as duas olharam para mim e viraram para frente de nós. É fácil de conhecer elas na igreja, irmão. Elas nunca vão só uma no banheiro, tem que ir as duas. Aí chega lá no banheiro, elas ficam bem assim no espelho. Ainda bem que em Minas não tem, né? Glória a Deus, você pode dar glória a Deus? Aí, irmão, eu tô lá parado. E a Micaela foi pregando e tem dia que não dá para ficar. A glória desce igual vai descer aqui já já. Aleluia. E eu não aguentei, eu fechei o olho e glória a Deus. Aí elas olharam uma para outra assim, olharam para mim. Aí levantaram e foram no banheiro. E como elas geralmente não têm Bíblia, o lugar ficou vazio. Aí eu, novo convertido, eu era novo convertido ainda, né? Novo convertido não tem muita base, não. Ele faz umas orações que eu não sei nem como é que Deus atende. Eu falei: Deus, põe fogo aqui, queima elas. Quando elas sentar, Jesus, pega elas, taca fogo nelas, batiza elas, pega. Eu não sei se elas deram sorte ou azar. Por quê? Veio um casalzinho de senhor e sentou no lugar delas. Aí eu pensei: agora que eu não vou poder pregar mesmo, ou gritar mesmo, dar glória a Deus alto mesmo. Aí Micaele pregando. Quando eu pensei que na senhorinha: oh, glória a Deus. Aí eu olhei assim, eu falei: opa, o senhorzinho, oh, aleluia. Aí eu falei: pronto, deu certo. Aí foi glória, 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 glória. Nós não nos conformamos, Deus, com este mundo. Nós não nos conformamos, Deus, com a frieza. Nós não nos conformamos, papai, com os dons cessando em nosso meio. Nós não nos conformamos, aleluia, com as águas só nos artelhos. Não, queremos passar mais 1000 côvados para elas dar no joelho. Queremos ir mais além para elas dar nos lombos. Queremos ir para o meio do fundo, Jesus, aleluia. Nós não nos conformamos só no alpendre, nós não nos conformamos só com o átrio, nós não nos conformamos só com o lugar santo, nós queremos entrar no santo dos santos, Pai, meu Deus, aleluia. Nessa noite, se tem alguém conformado aqui, aleluia, eu quero te dar uma notícia: Deus também está inconformado com a frieza. Não é desejo dele, o desejo dele é batizar todo mundo, é encher todo mundo, é mudar a vida de todo mundo, é transformar todo mundo, é mudar o caráter de todo mundo,
E nessa noite, Profina Canto Remina, é plava contra Calabrovina, Shori me canto Remina, Camanto Proponte, Camina Plava, Urabacala Shoria, Ebida Camanto Bricapa, Toque Plava Sanda, Ebida Calacho, ela pra Cala Propoto, Urabacanto, Take Papa, Candorabete, Take Propoto, Urabacalo Provia, Ebida Canto, Take Papa, Urabacalo Provia, Elebacando, Ebida Tata, Papa, Rebicai, Urabacala Provia, Elebacandaras, Urabacando, Take Papa, Ribicaya, Seribicando, Ebina Camador, Bicala, Shurimianda, la prova séria, Alabacalabaia, Urabacando, Rebicai, pega, quem não é batizado, seja batizado agora, quem já é, seja renovado, agora, pega, se coloca de pé adorando, Alamacancho, Herabacalash, Narabacancho, Rebadagash, Urabacandarabanori, Micalachori, Andarabadacash, de Provassaria, Urabacandaraça, nós não nos conformamos, aleluia, obreiros, pastores, escute, eu quero igual Paulo, eu quero rogar por algo aqui, não vos conformeis com um púlpito frio, porque se tivermos um púlpito frio, teremos uma igreja fria, como é o sacerdote, é o povo, aleluia, eu simpatizei demais com a igreja Assembleia de Deus em Pirapora, porque primeira vez que eu vim aqui, no centro de convenção lotado, o pastor Salomão disse, essa é uma igreja que crê que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Só quem é inconformado seja cheio, seja tomado pela glória. Agora, quem não é batizado seja agora lá na nave da igreja. Adora. Exalta, vai dar lugar aí, moço. Dá lugar, Deus habita no meio dos louvor. Seja cheio. Dá um lá menor pra mim, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. Espírito, que desce, ele desce, ele já desceu. Você que está afastado e quer reconciliar, vem aqui agora, vem. Receba o abraço do Espírito Santo agora, venha, moça, venha, rapaz, venha. Ao Deus, vamos andar aqui, ó. Ela me conte o passeio na Managa. Ela mandou que plodere baixuri me adorou me na canto. Ela mandou me canto me na chama na mandou que abaui. Ela foi a samina na Arábia mandou que abaui. profetiza
profetiza no Espírito. O Senhor, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo. Segura, cantores. Então profetiza, profetiza no Espírito, porque o Senhor, teu Deus, é contigo.